Às vezes, tudo parece quieto demais, não o silêncio da paz, mas o silêncio de algo que está se desfazendo por dentro. Um silêncio denso, onde até o ar parece pesar. E talvez seja assim que você esteja agora, respirando fundo, tentando entender por que, apesar de tudo o que fez, ainda parece que nada dá certo. Não é só frustração, é um tipo de cansaço que não se explica. Um esgotamento que não tem nome, mas tem presença. Ele mora nas entrelinhas dos seus pensamentos, naquele momento em que você se pergunta, com um nó na garganta, o que mais eu preciso fazer? Esse vídeo é para esse ponto onde a mente quer desistir, mas a alma ainda sussurra. Onde tudo parece ruir, mas algo dentro de você ainda pulsa, mesmo que fraco, mesmo que machucado. É sobre isso que vamos falar. Não com fórmulas mágicas, não com respostas prontas, mas com a escuta de algo que talvez você tenha esquecido. O real motivo pelo qual seu mundo parece não se mover. A verdade invisível que seus próprios pensamentos estão sussurrando para o seu corpo. Segundo o Dr. Bruce Lipton, nós não vivemos apenas o que pensamos, vivemos o que acreditamos, mesmo sem saber que acreditamos. Nossas células ouvem nossas crenças. Elas transformam o invisível do nosso inconsciente em reações químicas, em padrões repetidos, em realidades que se repetem como um ciclo vicioso. Então, quando você pensa que está sendo sabotado por fora, talvez esteja apenas ouvindo, em looping, uma programação que foi instalada há muito tempo, mas que hoje já não serve mais. Uma crença que diz, você não pode, você não merece, não vai funcionar. E o corpo acredita. O corpo sempre acredita. E isso dói. Dói profundamente, porque parece que é você contra o mundo, mas, na verdade, é você contra uma ideia antiga de si mesmo. Uma ideia que não foi sua escolha, mas que você pode escolher transformar. Imagine uma semente plantada num solo seco. O mundo olha e diz, ela não vai crescer. Mas o que ninguém vê é que por baixo da terra ela está se expandindo. Suas raízes estão buscando profundidade. A falha aparente não é o fim da vida, é o início de uma fundação mais forte. E talvez, só talvez, o que você está vivendo agora seja isso. Um chamado silencioso para crescer por dentro, antes de florescer por fora. Joe Dispenza ensina que esse ponto de colapso, onde tudo parece perdido, é exatamente o momento em que o campo eletromagnético da sua consciência pode se expandir. Porque é quando você solta o controle, quando para de tentar sobreviver como antes, e começa a criar uma nova frequência, não a partir do medo, mas da entrega, não do desespero, mas da presença. Esse vídeo é um portal. Ele não vai te prometer caminhos fáceis, mas vai te convidar a olhar para dentro, com coragem, a perceber que o caos, às vezes, é só o último eco de um velho você que está se despedindo, porque o colapso pode ser o berço do renascimento. Há uma armadilha silenciosa que habita os pensamentos de quem já tentou muito e ainda assim falhou. Uma armadilha que não se percebe no começo, mas que se revela nas entrelinhas do cansaço. É quando você começa a desconfiar de si. Quando cada tentativa frustrada se transforma em evidência de que talvez você não seja capaz. Mas o que você talvez ainda não saiba é que essa sensação não vem de fora. Ela se origina de uma programação invisível, instalada no mais íntimo do seu ser. Bruce Lipton revela que nossas células não apenas respondem ao ambiente físico, elas reagem ao campo mental que criamos internamente. A crença de que nada dá certo não é apenas um pensamento pessimista, é um comando biológico. Uma ordem energética que altera a forma como seus genes se expressam, como seu corpo se comporta, como sua realidade se manifesta, e então você vive tentando mudar os resultados. Mas continua sem perceber que está vibrando a mesma história interna que bloqueia sua própria criação.
há ainda um gatilho mais sutil e ainda mais cruel. É o da urgência. A ansiedade de querer consertar tudo agora. A pressa de manifestar, vibrar alto, fazer dar certo. Mas essa urgência esconde uma dissonância, porque ela parte de um lugar onde ainda existe medo, falta, desespero. E a frequência que nasce disso não sustenta o que você tanto deseja. Lembro de um terapeuta que, mesmo conhecendo tudo sobre energia, espiritualidade e abundância, enfrentava uma sequência interminável de fracassos financeiros. Foi só quando ele parou para ouvir sua própria linguagem interior que percebeu: cada pensamento de escassez, cada vez que dizia a si mesmo, isso nunca funciona para mim, criava um bloqueio vibracional. Mas quando ele mudou a forma como falava com sua própria mente, não com afirmações vazias, mas com uma presença real, sincera, algo começou a mudar. Não fora, dentro. Você é como uma antena viva, sensível, feita de crenças e emoções. Se está desafinada, só capta ruídos, só repete padrões, só ecoa o que já foi. Mas quando começa a ajustar sua sintonia interna, o que antes era ruído se transforma em melodia. E essa melodia é o início da sua nova realidade. O erro invisível que muitos cometem é esse: insistir em curar os sintomas, sem olhar para a programação que está por trás. É como tentar limpar um espelho embaçado, sem perceber que o vapor vem de dentro. Nada muda fora, até que mude dentro. E talvez agora, só agora, você esteja pronto para mudar o ponto de origem. Há um momento em que tudo o que antes fazia sentido começa a parecer oco. Os métodos antigos não funcionam mais. As palavras perdem força. E até mesmo a fé, que antes era chama acesa, parece se apagar lentamente. É o vazio. Um tipo de silêncio interno que assusta, porque dá a impressão de que nada mais vai florescer. Mas e se esse vazio não for o fim? E se for um convite? Um recomeço silencioso que apenas espera ser acolhido? A sensação de falha, por mais dura que seja, não acontece à toa. Ela surge como um sinal de que o sistema anterior, aquele que você usava para sobreviver, para conseguir amor, para ser aceito, para prosperar, simplesmente não serve mais. Há uma inteligência mais profunda tentando emergir, e ela só se revela quando o antigo colapsa. A neurociência mostra que em momentos de crise emocional intensa, o sistema límbico, responsável pelos padrões emocionais automáticos, entra em colapso. E nesse colapso, o cérebro encontra uma brecha para criar algo novo. O córtex pré-frontal, onde moram as escolhas conscientes, tem ali uma rara oportunidade: redesenhar conexões, refazer caminhos, reescrever respostas. Mas isso só acontece se houver pausa, se houver presença. Há uma prática sutil, mas transformadora. Lembre de um momento específico em que você se sentiu frustrado, rejeitado, incapaz. Em vez de tentar mudar o sentimento ou se distrair, apenas pare. Observe. Suspensa o julgamento. Sinta o que está vivo ali, sem reagir. Só por alguns segundos, fique nesse espaço entre o impulso e a resposta. Esse lugar aparentemente sem nada é onde o novo começa. É ali, nesse ponto exato, que a frequência pode ser recriada. Não há nada errado em falhar. O erro está em interpretar a falha como derrota, quando, na verdade, ela é preparação. O solo seco que você sente agora pode estar apenas removendo as últimas raízes de uma versão antiga sua, aquela que ainda precisava provar algo, aquela que ainda buscava permissão para ser quem é. E quando esse vazio se instala, ele não está tentando te punir, ele está preparando espaço, porque algo diferente só nasce quando há lugar para nascer. Você não está sendo esquecido, está sendo refeito. Existe uma confusão silenciosa que muitas vezes passa despercebida no caminho espiritual. É quando, mesmo buscando cura, expansão e paz,
Seguimos presos a uma agitação interna disfarçada de evolução. Corremos, meditamos, afirmamos, mas tudo com uma certa pressa, uma tensão por trás dos olhos, como se o crescimento precisasse vir correndo, como se fosse preciso conquistar a presença com esforço. E assim, a busca vira performance, e a espiritualidade vira mais um palco. Em muitos momentos, a dor se transforma num combustível estranho. É como se o sofrimento virasse prova de profundidade. Como se, quanto mais intensa for a crise, mais espiritual a experiência. Mas isso é uma armadilha sutil e muito comum, porque ela mantém o corpo num estado constante de adrenalina. E essa adrenalina, mesmo parecendo ação, é apenas defesa. É uma simulação de movimento, um falso despertar. Bruce Lipton nos lembra: o corpo ouve tudo. Ele interpreta a excitação do drama como presença, quando na verdade é apenas agitação bioquímica. E assim, a alma fica presa num ciclo de ativação e exaustão. Um ciclo que nunca gera transformação verdadeira, apenas desgaste. É fácil confundir intensidade com profundidade, mas nem toda chama que crepita é sinal de fogo verdadeiro. Algumas apenas dançam ao vento, fazendo barulho, mas sem calor real. A transformação autêntica é mais parecida com o brilho da brasa, silenciosa, constante, interior. Você pode fazer um teste simples. Em vez de se perguntar o que precisa mudar, o que precisa ser feito, experimente outra pergunta. Sinto isso porque estou vivo? Ou para me provar algo? Pergunte com o corpo, com o coração. Sinta a resposta vir sem pressa, porque a verdadeira presença não exige esforço. Ela nasce quando o esforço cessa, quando a mente solta o controle e o ser respira, sem precisar explicar. A dissonância começa a se dissolver no instante em que você para de lutar para ser alguém e começa a simplesmente estar. Estar com o que é, com o que sente, com o que pulsa, sem julgar, sem correr. A vida não precisa te provar que está acontecendo. Ela apenas acontece. E talvez hoje tudo o que você precise seja parar de tentar entender e apenas permitir. Toda vez que você pensa algo, sente algo, acredita em algo, algo muda em você. Não de forma simbólica, mas real, física, biológica. Bruce Lipton nos ensina que cada crença que você carrega, consciente ou não, atua como uma chave no seu DNA. Ela abre ou fecha portas bioquímicas. Ela diz às suas células como devem funcionar, como devem se proteger, como devem criar. E se a crença é nada dá certo, então o corpo inteiro ouve isso. O corpo inteiro obedece. Mas há algo ainda mais profundo, algo que toca o invisível, o campo quântico. Aquele lugar silencioso onde a matéria ainda não se formou, onde o futuro ainda é semente, onde a sua vibração interior encontra o campo universal e, juntos, decidem o que será realidade. E aqui está o mistério. O campo quântico não responde à estabilidade. Ele não vibra com aquilo que está preso. Ele se expande justamente no ponto da quebra, no ponto da entropia. Quando tudo desmorona, quando o velho colapsa, o campo encontra espaço para reorganizar e criar. Então, quando você sente que tudo está ruindo, talvez de forma sutil, o campo esteja apenas aguardando que você diga sim. Sim ao novo. Sim ao que ainda não sabe como será. Sim a uma nova assinatura energética. E como isso começa? Não é com teoria, é com experiência, com prática viva. Em estado emocional elevado, aquele em que o peito se abre, em que o coração se sente tocado, repita uma nova crença, não uma afirmação fria, mas uma verdade que você quer sentir como real. Por exemplo, eu crio raízes de confiança antes de ver resultado. Repita isso enquanto sente. Enquanto seu corpo vibra, enquanto sua mente desacelera. Porque é aí que o corpo aprende. É aí que os genes ouvem. É aí que a reprogramação começa. Essa prática segue 3 movimentos.
Primeiro, expanda uma emoção como se o novo já estivesse acontecendo. Sinta como se já fosse real. Segundo, atravesse com consciência o calabouço da falha. Reconheça que o antigo ainda dói, mas está sendo deixado para trás. E terceiro, semeie uma nova visão dentro de si, mesmo que nada ainda tenha mudado por fora, porque corpo e mente se alinham passo a passo, crença por crença, gene por gene. Não se trata de fingir, se trata de escolher sentir algo que ainda não tem forma, mas já tem frequência, porque o campo escuta. E quando você muda a melodia interior, ele responde, sempre responde. Há um momento no processo de despertar em que tudo em você grita por mudança, mas ao mesmo tempo, tudo em você resiste a deixá-la acontecer. Porque mudar não é apenas trocar pensamentos. Mudar é permitir que partes inteiras da sua identidade desapareçam. É aceitar que quem você sempre foi talvez precise morrer para que algo mais verdadeiro possa nascer. E isso assusta, porque mesmo que a dor do passado seja conhecida, ela ainda é familiar. E o ser humano, em sua essência, teme o desconhecido. Muitas vezes, preferimos uma dor conhecida do que uma liberdade que ainda não conseguimos imaginar. Mas toda transformação real carrega esse paradoxo. Para que o novo chegue, o velho precisa partir, e não há como carregar o que foi, tentando alcançar o que será. A mente pode até tentar conciliar, mas a alma sabe, há pontes que só se cruzam quando não se pode mais voltar. A imagem mais profunda disso talvez seja a da lagarta no casulo. Quando ela entra naquele estado, ela não está apenas mudando, ela está se desfazendo, literalmente. Seu corpo se liquefaz, sua forma desaparece, seu antigo eu se dissolve. É ruína? É caos. Mas é nesse estado líquido, nesse aparente fim, que uma nova forma começa a emergir. E o que parecia destruição era apenas o molde se quebrando para que as asas pudessem nascer. O erro mais invisível e mais comum é tentar se transformar, mantendo os álbuns mentais de quem você era. Continuar preso às histórias que já não te representam, aos medos que já não cabem, às versões suas que apenas repetem o passado. Mas não há espaço para o voo se você ainda carrega os pesos da terra. Por isso, talvez agora seja o momento de um gesto silencioso, mas poderoso. Deixar ir. Não com força, não com luta, mas com reverência. Reconheça o que foi, agradeça, honre e depois permita o vazio, permita o não saber, porque é nesse espaço sem definição que o sagrado atua. É ali, onde você não tem mais respostas prontas, que uma nova verdade pode te encontrar. Você não precisa saber para onde vai. Precisa apenas permitir que o que já não serve não te conduza mais. Há um instante silencioso entre o fim de algo antigo e o começo do que ainda não nasceu. Um instante onde tudo parece escuro, suspenso, incerto. É o momento em que muitos desistem, porque o ruído da mente, querendo respostas, se torna insuportável. Porque o coração ainda dói com a ausência do que era. Mas é nesse exato lugar, esse ponto de aparente vazio, que o campo quântico se reorganiza, que a vida começa sem que você veja. Bruce Lipton nos mostrou que nossas células não estão apenas ouvindo nossas emoções, elas estão sendo moldadas por elas. São esculturas vivas do que sentimos, pensamos e acreditamos. E Joe Dispenza nos convida a ser algo maior do que o passado que carregamos. Ele nos lembra, você não é o que aconteceu. Você é o campo que sente, que escolhe, que transforma. Se hoje você sente que nada deu certo, talvez seja porque tudo dentro de você está sendo chamado a parar de lutar, a deixar de tentar controlar, a começar de forma quase imperceptível a semear algo novo, mesmo sem provas, mesmo sem garantias.
porque a fé verdadeira não é cega, ela é silenciosa. Ela é o ato de regar uma semente que ainda não brotou, mas que você já sente viva no peito. Sustente esse olhar de semeadura. Não pense. Sinta. Sinta como se algo maior estivesse começando a germinar agora mesmo. Mesmo que seus olhos ainda não vejam, porque é na fenda da falha, naquele exato lugar onde você quase desiste, que a luz entra. Não como milagre, mas como convite. Você não está quebrado. Está no limiar do que ainda não ousou se tornar, e talvez tudo o que o universo esteja esperando seja que você pare de se proteger do vazio e comece enfim a confiar na vida. Se esse vídeo tocou algo profundo em você, compartilhe com alguém que também está nesse ponto entre o fim e o recomeço. Deixe nos comentários o que você escolhe semear agora, mesmo sem provas visíveis. Sua escolha já é semente, e o campo escuta.